Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta segunda-feira. E nosso tema principal, eu vou te contar um negócio, hein? É o seguinte, desde o início dessa narrativa, Jair Bolsonaro, Joias Sauditas, que eu venho falando para vocês aqui no canal. Aliás, não só eu, vários outros comunicadores da direita também. Esse entendimento utilizado pela Polícia Federal para enquadrar o Bolsonaro já não valia mais. Tinha sido revogado tacitamente por uma decisão do Tribunal de Contas da União. Falei isso aqui 1 milhão de vezes, trouxe norma, trouxe regra, trouxe exemplo, trouxe tudo. Independente disso, a imprensa profissional seguiu batendo nessa tecla insistentemente. Pois bem, chega agora, 2 anos depois, e vem o Globo falar aquilo que a gente vem dizendo desde o início. Mas, gente, o que está acontecendo, essa mudança de temperatura? Tá muito esquisito esse negócio, tá ou não tá? Olha, eu vou trazer todos os detalhes para vocês daqui a pouquinho, tá? Antes disso, outras matérias. Essa primeira notícia aqui é tipo o meme que vira realidade, vejam aí. Tributação de serviços funerários pode ter alta de até 206%. É o taxar de taxando morto. Por que o meme? Porque naquela onda lá, né, de brincadeira, de zoeira com Haddad, surgiu o Zé do Taxão, uma referência ao Zé do Caixão, ícone dos filmes de terror lá das décadas de 60, 70 e 80 aqui no Brasil, né? E agora tá aí, o Haddad querendo taxar caixão e funeral. O alerta foi feito pelo empresariado da área. E tá lá, né? Escondidinha essa questão aí lá na reforma tributária. Como a gente falou aqui para vocês na época também. Tem a casca, né? E tem a gema. Lá na gema é cheio de pegadinha. Aí chega o governo, não, agora o pobre vai pagar menos imposto e o rico vai pagar mais. Aí você entra, né, explora ali, né, a gema e descobre essas pequenas pérolas, né? Então tá aí, né, o Zé do Taxão virando um personagem real. Quem assistiu ao primeiro vídeo de hoje sabe que o Haddad está na corda bamba, o mercado financeiro não aguenta mais, iludido, né, achando que se mudar o ministro, a política econômica do governo vai mudar. Não vai, gente, mas... os liberaloides aí do mercado financeiro são sempre assim, né? Camisinha de comunista. Mas o Haddad tá balançando, né? E cada vez que surge uma notícia dessa, mais enfraquecido ele fica. Brasil condena ataque de Israel à escola de Gaza. Tá, pessoal? Seguinte, o exército israelense fez esse bombardeio em uma escola de Gaza. Até aí é tudo verdade. De acordo com o governo israelense, apenas alvos do Hamas foram eliminados. Agora, de acordo com essa matéria, né, e com o governo brasileiro, não. Foram cerca de 100 vítimas civis. Aí você vai ler a matéria e tem esse pedacinho aqui. Autoridades locais falam em cerca de 100 mortos. Quem são as autoridades locais? Eu preciso explicar? Aí a gente tem que perguntar para o Itamaraty, vocês estão acreditando realmente, de novo, né, mais uma vez, no grupo terrorista? Vocês preferem acreditar no grupo terrorista, nas autoridades locais, do que acreditar no governo israelense? É uma humilhação atrás da outra. Né, a submissão do Brasil a essa corja. Né? Eu, sinceramente, pessoal, não tem como a gente chegar aqui, cravar e dizer, ó, não morreu nenhum civil, nenhuma criança foi ferida, não tem como a gente falar, a gente não está lá. Para saber. O único fato nessa história toda é o seguinte, este grupo usa civis como escudo. Então, enquanto as pessoas estão aí, né, os críticos que acreditam nas autoridades locais estão criticando Israel, deveriam pensar 2 vezes, né, esfriar um pouquinho a cabeça e criticar o verdadeiro culpado por tudo isso. Quem iniciou esse conflito e quem segue usando civis como escudos humanos. Tá? E, repetindo mais uma vez, não tem como a gente saber se foram 100 civis ou apenas 17 membros do grupo. Entre acreditar no governo israelense e nesse grupo, eu prefiro 1 milhão de vezes acreditar no governo israelense. Tá? Integrantes do PL culpam Bolsonaro por perdas de aliados para o PT nas eleições municipais. É muito difícil para mim acreditar em fofoquinha do Globo. É praticamente impossível. Mas vamos acreditar. Vamos aqui acreditar, respirar fundo. Não, é verdade.
o que o Globo está dizendo. Tem fontes dentro do PL que falaram isso aí. Estão colocando a culpa no Bolsonaro porque o partido perdeu alianças para o PT. Meu amigo, vocês que falaram isso, né, já que a gente está aqui assumindo que é verdade, vocês que falaram isso, vocês não podem fazer parte do mesmo partido do Jair Bolsonaro. Muita gente não entende isso. O PL já existia antes do Bolsonaro entrar para o partido. A parcela que já estava lá não tem nada a ver com direita, pessoal. Não tem nada a ver com direita, né? A gente sabe de alguns, até aqui do Rio de Janeiro. Em todos os estados a gente tem exemplos disso aí. Gente que estava no partido antes do Bolsonaro chegar e não tem compromisso nenhum com a direita. Então toda vez que acontece isso, vocês podem procurar, vocês podem ter certeza disso. É essa turma que já estava lá. Depois da chegada do Bolsonaro, vem a turma da direita conservadora. Tá? Mas quem já estava lá, alguns se adaptaram, né? O discurso, a postura, seguem trabalhando de maneiras não tão republicanas aí nos bastidores, né? Não tão realmente ali alinhados, né, com os preceitos conservadores e tal, mas pelo menos tem aquela casquinha, né, aquele verniz. Mas a galera ali que não tem posições de liderança e já estavam lá antes, esquece, galera. Esquece. Aí o resultado é esse. Vem falar uma bobagem dessa. Como é que é a culpa do Bolsonaro? Por tentar impor ao partido a sua ideologia, a ideologia conservadora, que é o que fez o partido ficar desse tamanho? Vocês queriam o quê? O que vocês queriam? Seus vermes. Pô, não dá para levar a sério. Né? Aí eu lembro das eleições de 2022, eu fui candidato, sou suplente de deputado federal, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, né? Tive lá quase 14 mil votos, e eu me candidatei pelo PTB. Por quê? Porque no PL, ninguém garantiu que eu estaria na nominata, que eu poderia me filiar ao partido, mas eles não me davam garantia alguma de que eu seria de fato candidato. Então, tive que escolher outro partido. Fui em um outro partido aí, que já mostrou sua face agora recentemente, mesma história. Você pode se filiar, mas não tem como a gente garantir, te prometer aqui que você vai estar na nominata, você vai ser candidato. Acabei saindo pelo PTB, que foi um grande erro. Era melhor nem ter me candidatado a ter saído pelo PTB. Só que naquele momento, eu não sabia disso e não havia motivo para ninguém ficar, né, jogando isso na minha... não vou votar em você porque você é do PTB, só vou votar em candidato do PL. Tá aí o resultado. Você vota na pessoa, no indivíduo, não na legenda, porque o Brasil não tem partido conservador. Tá? Então tá aí, que fique de lição para essas pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos tratar aqui agora do nosso tema principal. Desde o início dessa história que a gente fala aqui para vocês, eu trouxe a norma que mostrava que itens personalíssimos, né, pertenciam ao presidente. O exemplo que eu sempre usei aqui com vocês. Bolsonaro vai... Ele nem foi naquela viagem, né? Mas vamos supor aqui, Bolsonaro vai à Arábia Saudita. Chegando lá, o príncipe olha para um Rolex cravejado de diamante, que estava novinho, que estava ali em cima da mesa dele, e fala, pô, esse relógio é bonito, né? Tá aí, né, criando poeira, vou dar para o Jair Bolsonaro, porque eu gosto dele. Não é um item personalíssimo, porque o relógio já existia antes da visita do Jair Bolsonaro. Ele não foi feito para o Bolsonaro. Não é personalíssimo. Agora, no caso dessas joias, não. Elas foram feitas para o Jair Bolsonaro. Se não fosse o Jair Bolsonaro, elas não existiriam. Então é item personalíssimo e o Bolsonaro podia sim ficar com elas. A gente vem martelando isso desde o início dessa história. E a imprensa tradicional fingia que não sabia de nada, né? Ou pelo menos fingia comprar a narrativa da Polícia Federal. A gente trouxe exemplo do Lula, gente, do Piaget, dos 11 containers, que ele deixou alvorado com 11 containers. Ele próprio fala num vídeo aí, né, do PT. Vocês sabem o que é sair do Alvorada com 11 containers? Não tem onde colocar, tinha até trono africano no negócio. 11 containers, pessoal, industriais, é coisa pra burro. E aí ele fala que foram 500 e poucos presentes. 500 e poucos presentes em 11 containers? É muito mais, mas é muito mais mesmo. E até hoje a gente não sabe onde estão essas coisas. Tem várias peças que ele nunca devolveu. Mas a imprensa não queria saber disso. Seguia detonando Jair Bolsonaro, apesar das inúmeras provas de que nada que a PF estava falando fazia sentido. Aí chega agora, o Globo resolve, né, finalmente falar o óbvio.
Tá aí o título da matéria. PF usou decisão sobre relógio de Lula anulada pelo TCU para indiciar Bolsonaro em joias. Então vejam só, como a gente falou aqui, revogação tácita. Tá? Você não precisa ter um entendimento, né? Uma regra para determinada coisa. Você não precisa revogar aquela regra. Se você cria uma nova regra, né, que abrange aquele mesmo tema, então aquela anterior perde a validade, né? É revogada tacitamente. Já não vale mais, já tem uma outra mais recente aqui tratando do tema, então isso aqui já não vale mais. Então era essa que não valia mais que a PF usava e continua usando até agora para indiciar o Jair Bolsonaro. É ou não é aquilo que a gente vem falando desde o início? Porque só agora, 2 anos depois, o Globo resolve admitir o óbvio. O que está acontecendo? A gente conversou mais cedo. Mutreta em eleição da Venezuela acontece desde que o Chávez assumiu. Todo mundo sempre soube que a eleição na Venezuela era gambiarra. Só agora, em 2024, o resto do mundo resolveu fazer alguma coisa nesse sentido. Por que agora? Por que agora o Felipe Martins foi solto? Por que agora o Silvinei Vasquez, da PRF, foi solto? Por que agora, tudo indica, se Deus quiser, o Daniel Silveira vai ser solto? Por que agora vem o Globo e o resto da imprensa vai junto, né, admitindo que o Jair Bolsonaro não fez nada errado? Será que o Globo não sabia disso? Sabia, gente. Se eu sabia, eles sabiam também. O Globo só descobriu isso aqui agora? Não, eles sempre souberam. E mesmo assim mentiam incessantemente. Tem alguma coisa acontecendo. Movimentações estão acontecendo nos bastidores. Eu não vou ficar aqui falando para eu sei o que é, né, mas não posso contar. Não, realmente não sei o que é. Agora, quem quiser, né, tapar os olhos e fingir que nada está acontecendo, beleza. Né, permaneça aí no escuro. Agora, que algo está acontecendo, tá. Não existe explicação lógica para agora, sendo que sempre esteve ciente da verdade, o Globo chegar e admitir isso. Olha, gente, realmente o Brasil não é para amadores. Né? Não é para amadores. É uma coisa que eu sempre falo isso aqui para vocês. Eu acredito em Deus. Eu não consigo conceber um futuro, né, mesmo próximo, em que essas pessoas prevaleçam. Não estou falando de justiça divina, estou falando de justiça aqui da Terra. Eu não consigo conceber, vislumbrar um futuro em que tudo isso seja bem sucedido. Que não haja uma reviravolta. Tem que haver. É injustiça demais. E talvez a gente esteja aí testemunhando o início dessa mudança, porque foi muito além do limite. Muito além. A gente tem ex-ministro Jobim, ex-ministro do STF, indicado pela esquerda, dizendo que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro. A gente tem um mundo finalmente cobrando eleições limpas na Venezuela. A gente tem juristas conhecidíssimos dizendo que o que aconteceu com Felipe Martins foi uma aberração. E agora nós temos o Globo admitindo que nada disso que a PF alega contra o Bolsonaro é verdade. Onde isso vai parar? Eu não sei. Agora, eu tenho fé e eu tenho olhos e ouvidos. E eu estou vendo a coisa acontecer. Um forte abraço e a gente se vê por aí.